Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas que Cuidam. Hoje vamos falar sobre o trabalho desenvolvido nas instituições de apoio a pessoas idosas, os desafios emocionais da profissão e a importância do cuidado humano no envelhecimento. Na Domus Áurea acreditamos que é fundamental dar voz às pessoas que vivem esta realidade diariamente, no contacto próximo e contínuo com os nossos residentes. São os profissionais que acompanham cada rotina, cada conquista, cada momento mais difícil e que criam relação de confiança e proximidade que fazem toda a diferença no envelhecimento com dignidade. Muitas vezes, quando se fala no trabalho nas instituições, fala-se apenas da parte técnica ou das exigências físicas da profissão. Mas existe também uma dimensão emocional muito forte, feita de empatia, paciência, entrega e capacidade de cuidar do outro nos momentos mais vulneráveis da vida. Foi precisamente por isso que quisemos convidar alguém da nossa equipa, que conhece esta realidade de forma genuína e humana, para partilhar connosco a sua experiência e a sua visão, e também os desafios que enfrenta diariamente enquanto profissional desta área. Temos connosco a Joana Pereira, Olá! auxiliar da ação direta da Domus Áurea, em Algueirão, com um percurso académico bastante interessante. É licenciada em Serviço Social e tem desenvolvido interesse e estudo na área da gerontologia. Eu sou a Catarina Cabrita, licenciada em Enfermagem, mestre em Gestão em Enfermagem e diretora técnica na Domus Áurea 1, em Algueirão, e vou acompanhar-vos nesta conversa. Joana, obrigada por estar connosco. Obrigada eu pelo convite, é um privilégio estar aqui, principalmente por estar a representar a minha equipa, não é? Exato. Por isso eu é que sou grata pelo convite e muitos parabéns pelas palavras, pela introdução. Não sei como é que vou começar a falar depois dessa introdução maravilhosa. Muito obrigada, doutora, Tenho a certeza que pela vai falar disponibilidade. muito bem. Tenho a certeza que vai falar Obrigada. muito bem. Joana, então para começar esta nossa conversa, antes de falarmos do seu trabalho enquanto cuidadora, gostava que nos contasse um pouco sobre o seu percurso académico e profissional. Ok, já é um bocadito longo, apesar da minha curta idade, digamos assim. Eu sou licenciada em Serviço Social, pós-graduada em Neuropsicogerontologia e iniciei o meu mestrado em Gerontologia Social. Quando saí da faculdade, iniciei o meu trabalho como auxiliar, primeiramente. E depois disso passei por assistente social, também fui diretora técnica, participei inclusive em projetos de desenvolvimento social nos fundos europeus, no Empreende Já, também tive formação de formadores, portanto passei por formações e tudo mais, portanto é aqui uma ampla área, não só na parte de serviço social, mas noutras, ao qual me foquei mais na parte da gerontologia social, no envelhecimento, sim. E no seguimento deste seu percurso, tendo uma formação superior e este interesse académico na área social e da gerontologia, surge uma pergunta muito interessante, que é: porque é que escolheu ser cuidadora e trabalhar tão diretamente com os residentes? É engraçado que hoje em dia, mesmo estando em 2026, é sempre a pergunta que passa por mim, em qualquer sítio onde eu trabalho. No fundo, há duas grandes razões para isso. Quando acabei a faculdade, quando terminei a licenciatura, foi mesmo minha intenção iniciar trabalho como auxiliar da ação direta. Assim que terminei, achava que era importante eu conhecer a dinâmica de trabalho para desenvolver também o meu trabalho enquanto assistente social e depois enquanto diretora técnica, e foi por isso que quis passar por essa experiência, pela parte dos cuidados, não é? De proximidade. E depois há também uma segunda razão, que é neste momento a razão principal, que é o facto de eu ser cuidadora familiar, não é? Da parte da manhã, neste caso, hoje em dia, e que fez com que o meu percurso também fosse alternando muito, fosse passando pela minha parte profissional e depois pela parte auxiliar, portanto sempre houve esta gestão entre família e trabalho, digamos assim. Então, basicamente, o terreno era importante, não é? Estar Muito no terreno importante. e perceber como é que funcionava na realidade e na prática. Muito importante. O meu objetivo sempre foi trabalhar com pessoas idosas, sempre foi trabalhar na área do envelhecimento, e eu achei que era crucial perceber como é que funciona a dinâmica de uma casa. Eu acredito mesmo que as auxiliares são o que movem a casa. E pronto, para isso quis passar por essa experiência que foi e é neste momento uma mais-valia para mim, enquanto pessoa e enquanto profissional.
E como é que é o dia de uma auxiliar de ação direta numa instituição? Muito corrido, em primeiro lugar. Portanto, o nosso principal objetivo é garantir o bem-estar e a segurança física dos nossos utentes, e para isso nós prestamos cuidados nas atividades de vida diárias, auxiliamos, damos apoio a vários níveis, na alimentação, na higiene, na mobilidade, garantir que eles estão seguros, na gestão da medicação, na administração da medicação também. Portanto, tudo o que envolve o cuidado diário dos nossos utentes, a auxiliar está lá, a dar E apoio. qual é que são os maiores desafios da profissão, assim, no dia a dia? Os É maiores assim, desafios. eu acredito que existem vários desafios, principalmente hoje em dia, nos dias que correm. Eu acho que podemos destacar, acima de tudo, 4. Assim, abrangendo de uma forma geral. A parte física, que é sem dúvida o desgaste físico que esta profissão pode levar, digamos assim, não é? Acaba por ser cansativo, nós muitas vezes temos utentes dependentes, não é? E que precisamos de prestar apoio, por isso é que é importantíssimo nós utilizamos certas técnicas para auxiliar e para facilitar o nosso trabalho, digamos assim. Depois temos a questão emocional, os desafios emocionais e tudo aqui se acarreta, não é? Nós temos hoje em dia cada vez mais, não só aqui, mas noutros locais, utentes com demência, portanto com agitações, com ansiedade, e nós, auxiliares, temos de gerir isso, não só gerir esse comportamento, mas gerir como é que nós agimos perante isso, não é? Fora isso, o desgaste emocional também que acarreta trabalharmos por turnos, não é? E em parceria com a nosso lado familiar e a nossa vida, não é? Pessoal. Depois, muito importante, que eu acho que é um desafio que não se fala muito, mas que eu considero de extrema importância, é a questão da rotina. O facto de nós muitas vezes substituirmos o utente, não é? Estamos naquele modo de repetição, não é? De cuidado, de rotina, e muitas vezes fazemos por eles, e isso às vezes cria uma certa desmotivação, e eu acho que é um desafio que também muitas vezes nós tentamos lutar contra, digamos assim. E a questão da equipa, da responsabilidade que isso acarreta, de ser um membro de uma equipa. Nós somos uma equipa grande aqui na Domus, felizmente, não é? Com muitas áreas, somos pessoas todas diferentes, tal como os nossos residentes são todos diferentes, e isso é um grande desafio. É o desafio de lidar com as pessoas no seu Trabalhar todo, com as não pessoas, é? exatamente. Por isso é que eu costumo dizer, quando falo no cuidar, eu costumo dividi-lo em 2 sentidos. Existe a prestação de cuidados, que é um grande desafio, mas que, no fundo, nós estamos em constante aprendizagem, adquirimos novas técnicas, a nossa residência também nos fornece, digamos, infraestruturas que nos facilitam essa prestação de cuidados, não é? E, no fundo, esses desafios acabam por ser trabalhados no dia a dia. E depois há o sentido do cuidado, que eu acho que é a parte mais complexa do nosso trabalho, que implica como é que eu vou explicar? Uma postura de cuidador. E essa postura de cuidador envolve também uma disponibilidade da nossa parte. Verdade. Eu tenho de estar disponível para cuidar, tenho de prestar um cuidado de segurança, de humanitude, de empatia, e ao mesmo tempo tenho de me autocuidar. Por isso é que eu digo sempre na equipa que é muito importante nós termos atividades para além da nossa profissão. Por exemplo, eu faço dança, eu faço bolos, portanto, nós temos de desenvolver esse autocuidado para estarmos disponíveis e para prestarmos um melhor cuidado. Exato. Porque prestar cuidados nós, no fundo, conseguimos até manusear bem e corrigir, não é? É algo que é observável. Estamos sempre a melhorar aqui na Domus. Se existe alguma falha em algum cuidado, em alguma prestação de cuidados, nós automaticamente adquirimos competências e mudamos e tudo mais. Agora, a questão da atitude e do cuidado, essa já tem de ser também da nossa parte, e também é trabalhada através do nosso autocuidado, não é? Cuidarmos de nós para cuidar dos Isso, outros, isso. E os desafios são constantes, não é? Não é Exatamente. só desafio diariamente. Daí ser uma complexidade, daí Exato. não nos podemos só resumir a estes 4 pontos, eu acho que são no fundo os principais, mas sim, é um autocuidado constante. Muito bem, e em relação ao trabalho em si, o vosso trabalho em si, acha que é valorizado pela sociedade?
Bem, eu sou uma sonhadora nata. Eu quero acreditar que sim, doutora Catarina. Eu quero acreditar que sim, mas também não vou mentir que eu acho que ainda há muito esta ideia de só da parte da prestação de cuidados, de mudar as fraldas, portanto a parte da higiene, mas o nosso trabalho é muito mais do que isso e infelizmente ainda não há essa valorização profissional. Até ao ponto muitas vezes de me questionarem o que é que eu estou aqui a fazer e será que eu gosto mesmo do que eu estou a fazer. Portanto, eu acredito que ainda não há essa valorização como há noutras áreas. Sim, eu pessoalmente também concordo consigo. E acho que ainda há um longo caminho para percorrer, mas quero acreditar que vamos chegar lá, até porque felizmente este tipo de casas, estas estruturas estão cada vez Isso, a isso, diferenciar-se mais no nosso país, isso, a olharem um bocadinho mais também já para o que existe no exterior. Mas uma coisa que o povo português tem é empatia, felizmente tem, isso. por isso eu acredito mesmo que vão começar a olhar aos poucos e poucos para as auxiliares cuidadoras com mais respeito, porque para mim é a profissão mais difícil do mundo, sem dúvida É, sem nenhuma. dúvida, uma das mais difíceis do mundo. Sim, 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 sim. para mim acho que é mesmo a mais difícil, mas sim, existem outras igualmente difíceis. Mas também, apesar das dificuldades, acredito que existam também momentos muito positivos, não é? Claro que sim, todos os dias, principalmente quando nós vermos que o nosso trabalho tem resultados, primeiramente, não é? A nossa casa, a nossa residência é o exemplo disso. Saber que um utente dá um bom feedback, todos os dias recebermos os mimos deles, vá, digamos assim, as palavras de conforto, tudo isso faz com que nós sentimos que o nosso trabalho está a ser um trabalho bem feito, estamos a prestar um bom cuidado e no fundo estamos a contribuir para que eles envelheçam melhor e tenham melhor qualidade de vida, digamos assim. E para mim não há Vamos ser nós, não aspecto mais é? positivo, exatamente. Esperemos nestas condições Sim, sim. também. Numa condição normal, Sim, sim, seremos sim, nós no sim, lugar sim. deles e acho que Sim, devemos de cuidar do outro como isso. queremos que cuidem de nós, não é? E o contacto diário acaba por criar relações muito próximas, não é? Com os Claro que sim, é residentes. inegável. Eu acho que, claro que é sempre positivo nós também separarmos um bocadinho, não é? Termos esse tal autocuidado que eu falo, desligar a cabeça, digamos assim, quando saímos daqui, termos o nosso espaço, a nossa vida, mas é inegável nós não criarmos afetos com eles, não é? E aliás, eles próprios no nosso dia a dia questionam-nos como é que a mãe está, como é que você está, como é que correu projeto tal, portanto, eles próprios também se envolvem no nosso dia a dia, fazem perguntas, é normal, não é? Como eu falava há bocado, o cuidado é estar presente, é ter uma escuta ativa, e para isso é inegável nós também não desenvolvermos com eles, não é? Sim, quer não, acaba, por mais que tentem distanciar à Isso, partilha de sim, experiências e isso, também algumas situações também pessoais, não é? claro. Até porque todos os dias são diferentes e vocês também têm a vossa vida pessoal e às vezes deve ser bem difícil separar, Exatamente. quando, Claro. principalmente nos dias mais difíceis, não é? Isso, e eles notam, no fundo eles notam e eles sentem essa energia. Claro que temos de ter sempre uma postura profissional, não é? Porque eles não deixam de ser os nossos residentes e nós estamos a prestar cuidados para eles e com eles, mas no fundo é inegável que eles sentem tudo e sabem quando é que nós estamos tristes, mesmo quando tentamos disfarçar, não é? Sim. Nós tentamos muitas vezes disfarçar, só que eles acabam sempre por perceber quando nós não estamos tão bem ou quando estamos felizes, até com alguma conquista, e eles celebram também connosco, tal como nós fazemos com eles, no fundo. É uma partilha constante. E há alguma história, algum momento que tenha ficado para a história, sem dizer nomes, claro? Não, claro que sim. Quer partilhar alguma Eu dessas costumo dizer, histórias? primeiramente até costumo dizer que eu já trabalhei em vários sítios e olhando para trás recordo-me de imensas histórias de outros sítios até, portanto já passaram imensos anos e essas histórias prosseguem como exemplo e tudo mais. Aqui há várias, e até a continuidade depois de uma saída, por exemplo, quando um utente está aqui por recuperação e sai e há um feedback depois, passado algum tempo, já aconteceu inclusive aqui, não é? Tudo isso eu acho que é super positivo para mim, eu valorizo muito isso, esta continuidade, ou infelizmente quando algum utente faleceu,
a família continuar a comunicar connosco, saber se está tudo bem, a visitar-nos, até nos trazem mimos, portanto, todas estas histórias, eu acho que até me recordo dos nomes de todos os utentes por os quais eu passei noutras residências e tudo mais, portanto, todas estas histórias são positivas para o nosso percurso. Tocou ali num ponto importante, que é a questão do luto, não é? O luto vivido pelos profissionais. Quando existe uma relação próxima com os residentes, imagino que as perdas também sejam sentidas. São tão sentidas que, doutora Catarina, ainda me lembro do primeiro utente que faleceu comigo há muitos, muitos anos. Portanto, as pessoas, apesar de partirem, ficam, não é? Entre nós, e os familiares também, não é? Gerir tudo isso é muito complicado, a nível de equipa e tudo, não é? Porque não deixa de ser uma partida, mas eu também acredito que a vida está muito ligada com a morte, não é? Portanto, está tudo interligado, nós somos profissionais, nós temos conhecimento disso, mas nem sempre os nossos conhecimentos equivalem ao que nós sentimos, não é? Nós também passamos pelas fases de luto, tal como qualquer pessoa passa, não é? E fora o que nós sentimos, termos de lidar com o luto da nossa equipa e o luto dos familiares. Daí a dificuldade que o processo de luto é. Nós temos muita sorte porque na nossa equipa existe uma partilha constante quando passamos por essas fases de luto e quando passamos por um processo de luto. E é muito engraçado como naturalmente a equipa age e cada uma assume a sua função e nos apoiamos uns aos outros e no fundo depois acabamos por dar também um apoio à família. Eu acho que isso é super importante. O efeito equipa O é efeito realmente equipa, exatamente. importante, não é? Desde a direção até a equipa de enfermagem, até a equipa de auxiliares, até a da limpeza, a da cozinha, todos os nossos profissionais sentem esse luto, não é? E todos dão apoio à sua maneira. Isso faz com que esse luto e esses processos de luto sejam um bocadinho mais amenizados. Muito bem, e como é que os profissionais lidam emocionalmente com estas situações? Existem situações mesmo muito fortes emocionalmente e no momento em que acontece, como é que lidam com isso? Existe, sim. Aliás, é normal, não só aqui, mas em vários sítios, não é? Nós temos profissionais que conseguem gerir melhor isso e outros que não. O ideal é haver sempre uma gestão de equipa, não é? Quando temos um membro que não gera tão bem isso, essa pessoa fica encarregue de outras funções, vá, digamos assim. Mas no fundo a gestão é muito feita em equipa, vá, digamos assim, não é? E não é fácil, não vou mentir, não é? Principalmente porque envolve muita gente e, como eu disse, envolve a família. Nem sempre temos as palavras certas para a família, não é? Até porque nós também somos seres humanos, nós também já passámos por processos de luto, não é? Eu própria passei pelo falecimento do meu pai há muito pouco tempo, não é? E quando acaba por falecer um utente é quase como um reviver de tudo, noutra perspectiva, porque com o meu pai eu sou filha, aqui sou cuidadora, noutra perspectiva mais formal, obviamente, mas não quer dizer que isso não seja sentido à mesma. Claro. E é muito importante existir esse autoconhecimento de nós próprios e essa também observação de equipa, saber o limite de cada um de nós e até onde é que nós podemos trabalhar e ajudar nesse sentido. Porque se não tivermos capazes para, o mais certo é sempre não intervir nesse sentido. Temos que falar um bocadinho aqui de saúde mental, não é? Não de doença mental, mas de saúde mental. Isso. E considera que ainda existe pouca atenção na saúde mental dos cuidadores? Sim, infelizmente eu acho que sim. Se já existe em si nos cuidadores informais, por exemplo, eu enquanto cuidadora informal sinto muitas vezes isso, esse abandono, vá, digamos assim. Não há muitas respostas ainda, pelo menos eu não as encontrei. E enquanto profissionais também há um longo caminho ainda pela frente na questão da saúde mental. Muitas vezes somos nós que procuramos ajuda, não é? Da autoiniciativa. Infelizmente há momentos em que às vezes
essa autoiniciativa vai um bocadinho já mais tarde, por isso é que às vezes temos momentos em que ficamos de baixo ou por alguma perda e tudo mais, mas sim, infelizmente ainda existem poucas respostas nesse sentido, eu É acho, é a minha verdade. opinião. Sim, tanto quando nós falávamos há pouco de valorização da profissão, essa também era uma Isso, sim, valorização, não é? O sim, cuidar de quem cuida, não é? Da saúde sim. mental, que hoje em dia ainda bem é tão falado, porque também é uma prevenção e uma promoção de saúde que se deve fazer, não da física, mas da mental, não é? E mais pessoas que lidam com situações emocionalmente tão fortes, era muito importante haver Sim, eu acho que a esse grande apoio. diferença de há uns tempos para cá para agora é mesmo o que a doutora referiu. Há muito mais informação, não é? Muito mais autoconhecimento, procura, alguma disponibilidade também, mas o que é certo é que as respostas às vezes não chegam a toda a gente, não é? Sim. Não só em termos da questão do luto, mas depois é um acumular de tudo, porque como eu disse e como falámos, cuidar já é desgastante, não é? Envolve os tais desafios que mencionámos. Muitas vezes temos colegas de baixa porque não se sentem bem, pelo desgaste emocional e tudo mais. Acrescido a isso, ainda termos um processo de luto, ou Sim. poderemos ter um processo de luto, toda essa gestão é complexa e É muitas vezes importante não existe também, resposta. é importante também que as próprias instituições também tenham Essa essa atenção. atenção, Sim, sim, exatamente, ou sim. seja, que comecem também a valorizar a saúde mental dos trabalhadores com que Isso, contratam, não sim, é? E ainda mais neste tipo de instituição de saúde, em que se cuida exatamente. de 24 horas ou 24 horas de pessoas, seja lares, seja unidades de cuidados continuados, hospitais, mas cuidar de quem cuida é extremamente Isso. importante. Felizmente já E existe essa abertura, não é? Essa sim, sim, já não disponibilidade. tem nada a ver com há uns anos atrás, mas Isso. ainda há também aqui um longo Sim, caminho por longo, percorrer. sim, principalmente na procura de respostas, de acompanhamento psicológico e tudo mais. Normalmente somos sempre nós, não é? Sim, A procurar, e até em privado, vá, digamos assim, não é? Ainda não existem propriamente respostas públicas às quais nós consigamos procurar resposta, vá. Joana, enquanto profissional e também alguém ligado academicamente à gerontologia, como é que vê o envelhecimento atualmente em Portugal? Atualmente. Eu acho que a sociedade ainda não está a preparar um envelhecimento ativo. Nós na faculdade, nós na faculdade somos levados a pensar isso, não é? Que nós temos de preparar um envelhecimento ativo desde muito cedo. Ah, pronto, trabalhar isso, trabalhar o nosso envelhecimento, o envelhecimento dos outros. Mas no fundo eu acho que a sociedade ainda não parou para pensar que todos nós envelhecemos, não é? Todos nós possivelmente vamos precisar de respostas, sejam elas de qual tipo forem, não é? Respostas mais dependentes, de continuados, tudo mais, ou então respostas mais simples, mas no fundo eu acho que Portugal ainda não pensou mais além. Felizmente já há algumas respostas, alguns projetos muito giros a pensarem nesse envelhecimento, mas no fundo, infelizmente, eu acho que ainda estamos um bocadinho atrás da expectativa, como eu costumo dizer, não é? Nós Ainda somos o não se quarto. faz as coisas muito de prevenção, é muito só no Isso, momento quando sim, de acontece, resposta não é? imediata, muitas vezes às vezes Exato. tardia, não é? Nós somos o quarto país, penso eu, da Europa com idosos a viverem sozinhos. Nós Essa é vemos uma realidade. notícias, vemos notícias todos os dias de idosos que acabam por falecer sozinhos em casa. Uh, E só se descobre não sei quantos dias depois porque nem tinham qualquer isso, tipo de apoio, não somos é? um dos países com maior quantidade de cuidadores informais que chegam à exaustão, que procuram ajuda e não há respostas, não é? Felizmente já temos algumas políticas sociais, mas ainda estamos aquém. E o que é que acha que ainda precisa de mudar na forma como a sociedade olha para os idosos e para os profissionais que cuidam deles? No fundo, ainda temos um caminho pela frente. Felizmente, nós aqui fazemos a nossa parte, Acho que não é? sim, Trabalhamos acho que para sim. isso. Sim, há muitas políticas sociais que têm de ser alteradas na minha perspectiva. O Serviço Nacional de Saúde também está complexo, vá. Digamos assim, temos muitos utentes hospitalizados que não têm alta hospitalar porque não têm a resposta, não é? Não têm sítio para onde ir e muitas vezes a família
apesar de ser a prestadora de cuidados principal, nem sempre consegue dar resposta, não é? Até que ponto é que a família pode ser responsabilizada? Muitas vezes a família não tem capacidades, nem sabe como, não é? Não só Ainda saber fazer, trabalham muitas das exato. pessoas, não é? Aliás, têm de se despedir, tal como foi o meu Pois, caso, não é? Para cuidar. E acho que isso não pode ser uma resposta a longo prazo, não é? claro. Até pela saúde e bem-estar de todos, não é só dos nossos idosos, mas também dos nossos ativos, não é? Então ainda temos um longo trabalho pela frente, mas eu acredito que a nossa geração e as gerações futuras estão-se a tornar muito capazes, muito no sentido de adquirirem conhecimentos, de fazer diferente, criarem novos projetos, novas respostas. Aliás, nós temos o exemplo da nossa residência, não é? Tentar fazer diferente, tentar dar uma resposta diferente. Eu acho que esse caminho tem de começar por nós. Sim, aqui na Domus podemos dizer à vontade e à boca cheia, como se costuma dizer, que tentamos que todos os serviços venham até nós, em vez de ser o residente a ir até aos outros serviços, porque a verdade é que as pessoas estão muito debilitadas, são muito Isso. dependentes e precisam de respostas no domicílio, que neste caso Sim, é a sim, sim, sim. instituição. E acho que quanto mais houver resposta nesse sentido, até a própria hospitalização domiciliária, que acho que é um serviço que tem trabalhado muito bem connosco, que diminui os internamentos a nível hospitalar, não é? E promove um ambiente adequado para a pessoa ter, Exatamente. ter os cuidados, sejam eles nas atividades de vida diária, que são os cuidadores, sejam por parte do hospital, em que eles vêm cá e fazem o que têm a fazer, e Isso. nós damos a continuidade da vigilância. Acho que é um serviço, acho que é o futuro, aliás. Sim, sim, Acho sim, que é o sim. futuro e cada vez mais temos que procurar este tipo de respostas. A Domusária está muito atenta a isso e Isso. acho que isso também nos diferencia no cuidado. E acho que o caminho é mesmo por aí. Acho que devemos nos instruir nesse sentido de mudar mentalidades da sociedade. A sociedade tem de perceber que existem vários tipos de resposta. Infelizmente, os idosos e a população em geral deseja viver nas suas casas. Isto é o normal, não é? Não vamos Claro. mentir, todos nós gostamos do nosso espaço, da nossa casa, mas infelizmente nem sempre isso pode ser a única resposta, não é? Sim. E nós temos de trabalhar nesse sentido de, se não é a única resposta, nós temos de arranjar outras respostas que conseguem garantir e proporcionar um bem-estar aos nossos residentes Sim, ao nosso também tempo. temos a questão da Sim, resposta do apoio ao domicílio, mas acho que isso, também é uma área que está em desenvolvimento isso, sim, e tem que. Também é uma resposta e acho que é uma boa resposta. Acho que muita gente poderia continuar em casa se houvesse uma boa resposta do apoio domiciliário e cada vez mais esperemos que se desenvolva esta área no exatamente, nosso exatamente. país. Joana, muito obrigada pela sua partilha, pela sua disponibilidade, pela dedicação a esta área tão humana e tão importante. Parabéns pelo trabalho Obrigada eu, desenvolvido. Sem obrigada eu dúvida pelo nenhuma convite. que temos uma pessoa aqui connosco que é uma mais-valia diariamente. E esperemos que continue connosco durante muitos Obrigada e eu. muitos anos. E se não continuar, que seja para alguém ainda melhor e que mantemos contacto sempre Esperemos consigo. continuar a trabalhar em conjunto, não Sem é? Em dúvida, acho conjunto. que isso é o Obrigada mais eu pelo importante. convite e pela disponibilidade. Hoje então percebemos melhor os desafios, as emoções e também a enorme entrega que existe no trabalho dos cuidadores. Mais do que uma profissão, é um trabalho feito de empatia, presença e relação humana profunda. Obrigada a todos que nos estão a ouvir e até um próximo episódio.